Mais cedo e está perguntando se as pessoas estão escutando. Esses ensinamentos foram solicitados pelo grupo tibetano, de estudantes tibetanos, e hoje é o nosso segundo dia e último dia. Os ensinamentos são sobre o destino realizado de Lama Tsongkhapa. Esse é um texto pequeno e hoje restou para comentar pouquíssimas coisas. Em geral, eu confiro a cerimônia da iluminação da Bodhicitta. Em geral, eu sempre falo da Bodhicitta e da mente da iluminação e da visão da vaziedade. E, em geral, sobre a vaziedade, essa prática é relacionada com as iniciações tântricas. Mas hoje eu vou dar isso aqui e não tem nenhum empenho para isso. E como vocês... o mestre Vasubandhu, no texto de Mulya Abhidharma Kosha, ele disse que os ensinamentos de Buda têm duas partes, uma interpretativa e outra uma que deve ser interpretada e outra que deve ser tomada como significado último. E a fim de preservarmos os ensinamentos de Buda, nós devemos estudar e praticar isso e integrá-los em nossa vida. E para isso, nós devemos estudar o debate e isso é muito importante, todas essas três partes é muito importante para preservarmos os ensinamentos do Buda. E, como eu disse ontem, há mais de nós tibetanos, nós preservamos profundamente todos os ensinamentos dos mestres de Nalanda, que foi ministrado pelo Buda há quase 3.000 anos. E por isso que no tibetano, nas tradições tibetanas também, todos os mestres de várias tradições tibetanas, budista, tipo Nyingma, Sakya, Gelupa, Kagyupa, eles também integram os ensinamentos de Buda em suas tradições. Eles estudaram e praticaram e continuam a fazer o mesmo para preservar profundamente os ensinamentos de Buda de maneira correta e profunda. E não existe outra maneira pela qual podemos preservar os ensinamentos de Buda integralmente se nós não estudarmos e praticarmos e integrá-los em nossa vida. Então, todos vocês que são seguidores budistas, principalmente da tradição de Nalanda, da Universidade de Nalanda, vocês têm que estudar profundamente, refletir e meditar sobre ensinamentos. E depois disso, procurar integrá-los na sua vida. No terceiro capítulo, na terceira parte desse ensinamento Destino Fulfilled, ou Destino Realizado, é a prática constante e dedicação total. Isso mostra como o Lama Tsongkhapa, ele praticou dia e noite e depois dedicou todos os méritos que ele conseguiu durante toda a sua vida, acumulou durante toda a sua vida. E nesse verso fala dos dois sistemas Mahayana, que é o Tantrayana e o veículo da perfeição.
E aquilo que é comum entre esses dois sistemas é aquele da prática da bodhicitta e da visão da vaziedade. E essa é a parte comum, e a parte incomum é referido às partes tantras, tantra superior, que é Guhya Samadhi e na parte dessas iniciações tântricas tem a parte que é a parte da geração e a parte da completação ou completamento. Esse veículo tanto também é chamado veículo Vajrayana, ou veículo do mantra secreto, ou veículo do Mantrayana. E sobre o mantra secreto, particularmente sobre Guhya Samadhi, no Tantra de Guhya Samadhi, tem uma parte que disse que tem uma explicação de um mestre que ele fala o quanto que é importante de praticar esse Tantra de Guhya Samadhi. E nesse texto tem um texto chamado A Lâmpada Clara, que é o comentário que ilumina o Tantra Raiz de Guhya Samadhi, chamada A Luz Clara. Então, essa explicação nesse comentário é única e nesse texto explica sobre a união do corpo ilusório e da luz clara. E essa explicação é muito detalhada e complexa. No passado, em uma região chamada Yerpa, no Tibete chama Yerpa, e uma vez os monges do monastério de Gudo foi me visitar, foi lá e eu também estava lá, e eu encontrei esses lamas. Eu tive um debate com o abate desse monastério. E nós discutimos se o corpo ilusório se torna manifesto fora desse corpo ou dentro desse corpo. E esse abate me respondeu: quando eu alcançarei esse corpo ilusório, então eu terei um estado dignificado e serei capaz de experienciar esse estado e serei capaz de dizer algo. Depois que na hora da nossa morte temos a dissolução da aparência branca, a aparência vermelha e a aparência escura, a mente escura perto da realização. E nesse momento da aparência escura perto da realização, é dito que a mente, quando todos os ventos se dissolvem, é dito que a luz clara se manifesta. E esses ventos se tornam a causa substancial do corpo ilusório. E a purificação dessas três visões é a purificação dessas três visões que se torna a luz clara. E a causa substancial se torna a causa substancial para a luz clara. E com a ajuda dessa causa substancial,
com a ajuda dessa causa substancial, que é a luz clara, nós alcançamos o corpo ilusório. Então, nesse ponto se fala da união do corpo ilusório com a luz clara. Se diz que Lama Tsongkhapa, na hora da sua morte, quando ele morreu, ele alcançou o corpo ilusório, o corpo da luz clara. E desse estado do corpo da luz clara, ele alcançou o corpo ilusório. E ele não passou pelo bardo, estado intermediário, porque se nós não realizamos a união do corpo ilusório e da luz clara nesse momento, nesse momento da dissolução da mente escura perto da realização, que é o momento em que essa luz clara se manifesta, e é o momento que se pode unificar o corpo ilusório com a luz clara, se nós não vemos essa realização, nós caímos, nós entramos no bardo, que é o estado intermediário depois da morte. O verso 21 é: tendo ficado repleto com o tesouro das instruções, coloquei em prática, familiarizando-se ao caminho que é completo com todos os aspectos essenciais, o caminho comum e os sistemas do Mahayana e os dois estádios do caminho do meio em comum. Então é muito importante que nós estudamos esse comentário de Lama Tsongkhapa o comentário que ilumina o Tantra Raiz como uma lâmpada. É dito que todas as aspirações do Bodhisattva, como a água do rio Ganges, se convergem na prece para sustentar o sagrado Dharma. Portanto, da mesma forma, dedico todas as virtudes que acumulei para a difusão dos ensinamentos. Eu escrevi esse relato para revelar minhas realizações, a fim de multiplicar enormemente as minhas próprias virtudes e para revelar de forma correta o caminho inconfundível das inúmeras pessoas afortunadas e inteligentes. E eu quero falar uma brincadeira aqui. Falando das qualidades do Lama Tsongkhapa, eu também sou da mesma região de Lama Tsongkhapa. Então é como se eu me sentisse um pouco orgulhoso de ser da mesma região de Lama Tsongkhapa, então posso ter as mesmas realizações, posso alcançar as mesmas realizações suas. Em breve, esse texto nos mostra como devemos, como é a maneira em como nós devemos nos abordar os ensinamentos de Buda. E, através dessa maneira correta de abordar os ensinamentos de Buda, nós podemos alcançar a iluminação. Pela acumulação de virtudes assim alcançadas, que todos os seres, mediante esses mesmos procedimentos, mantenham a disciplina insuperável de Buda e entrem no caminho que agrada a todos os vitoriosos. Escrito pelo colofão, escrito pelo Bhikshu Lama Tsongkhapa, Tsongkhapa Losang Trapé do Leste, no Mosteiro do Triunfo de Virtude da Grande Montanha Nômada. O Buda mesmo, ele apareceu no nosso mundo em forma do Suprema, do Nirmanakaya Supremo, o corpo de manifestação suprema. E ele se manifestou todos os processos de um corpo ordinário.
E, finalmente, ele nos manifestou, nos mostrou todo o processo em como nós devemos alcançar a iluminação. Quando ele se manifestou em Manakaya, nesse mundo, ele passou por todos os estados, estudou, refletiu e praticou e fez retiros e alcançou a iluminação. Tudo para nos mostrar como nós devemos prosseguir no caminho à iluminação. Sobre Lama Tsongkhapa, mesmo que quando ele também se manifestou nesse mundo e ele escreveu mais de 18 volumes entre comentários e assim por diante, para nos mostrar o legado de como nós também devemos prosseguir no caminho para a iluminação. Ele escreveu vários comentários sobre o caminho comum e o caminho incomum. E sobre a visão da vaziedade, Lama Tsongkhapa seguia principalmente os escritos de Nagarjuna. E aqueles seguidores de Lama Tsongkhapa devem estudar os 6 volumes de Nagarjuna. Se nós queremos realmente compreender a vaziedade. E não só nós devemos estudar Nagarjuna, mas também nós devemos estudar os comentários de Chandrakirti sobre os escritos de Nagarjuna. Sua Santidade mencionou um verso de Chandrakirti. E no caminho, como eu disse também, como também eu mencionei ontem, sobre no fim do 6º capítulo de Entrando no Caminho do Meio, quando mesmo que sua mente possa permanecer na sensação, ele também gera compaixão pelos seres sencientes desprotegidos. Isso indo mais além devido a sua sabedoria. Seu brilho sobressairá, assim, de todos os Sheravakas e pratica Buda sem exceção. E ele mencionou também o verso 226. E nós devemos entender que todas essas práticas, esses estudos e práticas que nós fazemos, deve ser mirado a ajudar todos os seres sencientes. E eu também recito sempre esses versos de Shantideva, que diz: enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então possa eu também permanecer para dissipar os sofrimentos dos seres transmigradores. 다시 도시 되는 거지 또 스트로체 다 아니 미세다 안 되기까지 가서래 먼저 주셔나래 e ele recitou um verso para um verso de Nagarjuna para concluir esses ensinamentos.
O que eu quero dizer, o mais importante desses ensinamentos é que eu quero dizer aqui é que, sem exceção, todos os seres sencientes, sem exceção, incluindo os insetos e os pequenos insetos, todos nós temos esse desejo de não querer o sofrimento e de querer a felicidade. Mas a diferença entre os seres humanos e os insetos, os animais, é que os seres humanos têm esse cérebro maravilhoso e por meio desse cérebro nós podemos entender quais são as causas dos sofrimentos e nós podemos também entender como eliminar essas causas dos sofrimentos. Mesmo que nós compreendemos, mesmo que nós queremos a felicidade, nós seres humanos queremos a felicidade, mas nós sempre corremos para as causas dos sofrimentos. Nós não sabemos os meios em como cultivar a felicidade. Nós nos agarramos às causas dos sofrimentos pensando que isso é a felicidade. E na Índia, por mais de 3.000 anos, tem o conceito da não violência. E o conceito da não violência é baseada no amor, na afabilidade e na compaixão. E para aquelas religiões teístas, eles acreditam em um Deus Criador. E esse Deus Criador, a fonte desse Deus Criador é um amor infinito. Então, para vocês que praticam a religião uma religião teísta, vocês devem se inspirar nesse amor imensurável desse Deus Criador. Então, aqueles adeptos às religiões teístas, para eles praticar a afabilidade, o amor imensurável, eles seguem esse Deus Criador, principalmente baseado na fé. Mas principalmente aqui na Índia, principalmente para aqueles que têm muitos seguidores que não são que seguem a religião, que não acreditam em um Deus Criador, eles, principalmente aqueles que são seguidores do budismo, eles pedem. Buda diz que nós devemos, como Buda disse, nós, monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras. Então, eles nos instigam que nós devemos seguir os ensinamentos de Buda, os seus ensinamentos, por meio dos raciocínios lógicos, investigar profundamente os seus ensinamentos. E para nós estudar esses ensinamentos de Buda, nós devemos confiar nesses grandes mestres do passado da Universidade de Nalanda. Por exemplo, para nós tibetanos, nós temos desde que nós temos todos esses escritos dos mestres da Universidade de Nalanda em nossa própria língua, nós não precisamos de confiar em outras línguas para estudar os mestres da Universidade de Nalanda. Então, nós já temos esses ensinamentos em nossa própria língua. E nós devemos agradecer todos esses escritos que nós temos em nossa língua, devemos agradecer a todos os tradutores do passado.
E se nós estudarmos propriamente esses estamentos, nós veremos que todos esses estamentos contêm os métodos de como eliminar os sofrimentos eliminar todos os sofrimentos e como cultivar uma paz mental e as emoções positivas. Outras religiões, eles falam de não, eles também falam de não prejudicar os outros e de ajudar os outros. Mas a diferença é que nos textos, entre outras religiões e a filosofia budista, tem os tratados que explicam os métodos de como fazer isso. E como eu disse ontem também, nós temos todos esses tratados, que é o Tengyu, que são os comentários das palavras de Buda, todos eles são traduzidos em tibetano. E eu repito de novo que todas as tradições budistas, Nyingmapa, Sakya, Kagyupa, seguem todos esses volumes, seguem todos esses tratados. E também nós encontramos as diferentes ramificações de cada tradição. Tem, por exemplo, no Kagyu tem Drupa Kagyu, Karma Kagyu e assim por diante. Mas essas divisões são somente baseadas na metodologia da prática que eles seguem, na deidade de meditação que eles seguem. E nós temos que ter cuidado só para não essas divisões não nos levar ao sectarismo. E nós nas tradições budistas também, dependendo das deidades, tem as deidades iradas e às vezes tem as práticas para eliminar os obstáculos externos. Muitas vezes nós usamos alguns usam esses métodos para prejudicar as outras pessoas de outras tradições, e isso não é ótimo, não é uma coisa boa. Então, visto isto, porque tem uma prece da Bodhicitta que fala que hoje, em presença dos todos os protetores, eu convido todos os seres sencientes como os meus convidados, meus hóspedes. E então nós não devemos considerar nenhum ser senciente como nossos inimigos. E por isso que é muito importante que nós estudamos os seres os escritos de Shantideva e Shantideva para que nós não conseguimos eliminar essa noção de amigos e inimigos. E esses textos não devem ser confinados somente aos estudos de monges e monjas, mas esses textos também devem
que devem estudar as pessoas laicas, as pessoas comuns, leigas e as pessoas comuns também devem estudar esses textos. É claro que os monges e as monjas têm a responsabilidade de estudar esses textos para ajudar as outras pessoas laicas ou leigas. 주로 거리네 상월하게 더 군조로 써도 지고만 봐. 군조로 써도 첩식 E como eu também mencionei ontem, tem várias partes nos tratados budistas que podem ser estudados até mesmo por aqueles que não seguem a filosofia budista. Principalmente a parte que fala sobre a mente e a inteligência cognitiva. Essa parte é muito útil até mesmo para aqueles que não estudam o budismo ou que não são budistas. Por exemplo, no Ladakh, que é a região no norte da Índia, eles têm... Ali tem muitos muçulmanos e também budistas, e eles acreditam em Allah, mas mesmo se eles continuam mantendo a sua fé em Allah, eles também poderiam estudar esses textos esses temas budistas que falam da psicologia do budista, da mente e da inteligência cognitiva. E o melhor presente que ele poderia dar a Allah é manter um coração bondoso. E como eu disse, eu quero conferir a cerimônia da Bodhisattva hoje. E eu fiz o sistema de adivinhação e eu acho e a resposta saiu que era muito auspicioso e eu conferi essa cerimônia da Bodhisattva sem combinar com uma deidade de meditação, porque aqui a prática principal é combinar a Bodhisattva com a visão da vaziedade. E vocês, meus amigos, se vocês me seguem, então é muito importante para que vocês pratiquem essa combinação da Bodhisattva e da visão da vaziedade. Eu vou fazer do meu ponto porque eu sempre faço essa prática da Bodhisattva em combinação com a visão da vaziedade. Eu vou fazer uma pequena geração da deidade yoga. E Sua Santidade recitou um verso de saudação à compaixão e que a compaixão é a raiz para o estado iluminado. A grande compaixão é a raiz para o estado iluminado. Sem a grande compaixão, sem alcançarmos ou realizarmos a grande compaixão, é impossível alcançar a iluminação, porque a grande compaixão é a raiz da Bodhisattva, da mente da iluminação. Se você não alcança
민주는 개발을 또 저는 또 송샤들이 Se você qualquer felicidade existente nesse mundo deriva do desejar que os outros sejam felizes. E quando qualquer sofrimento existente no mundo deriva da felicidade, desejar felicidade somente para si mesmo. Se sinceramente não se escambe a própria felicidade com os sofrimentos dos outros, não só não se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará felicidade. 얘는 유다와스야들이 전문이 대관계 소샤 조부스제 동에 메드부터 때가도 시다래 다 디디 그 랑도는 신말에 가게 말에 다 미디들이 미더 지 통주 메른 다 메른 되게 말 Sua Santidade, Sua Santidade de novo repetiu que todos os seres sencientes, até dos humanos até os insetos, querem a felicidade, não querem sofrimentos. E isto inclui os 7 bilhões de pessoas existentes nesse mundo. E todos nós somos iguais em querer a felicidade, não querer o sofrimento. E nisso nós todos somos iguais. E com a ajuda desse cérebro maravilhoso, com a ajuda desse cérebro maravilhoso, nós temos a capacidade de pensar no futuro. E se vocês são capazes de usar esse cérebro humano para fazer um mundo, para construir um mundo feliz, uma vida feliz e um mundo pacífico, e criar sua própria paz mental, e ajudar uns aos outros, e se você for capaz de fazer isso, sem falar de vidas passadas e futuras e sem estado da iluminação ou da liberação, então isso será realmente muito condutivo, porque se esses 7 bilhões de pessoas podem coexistir pacificamente, será benéfico para todos nós. Isso é uma capacidade, e isso é possível de ser conseguido. Depende somente do nosso empenho e nossos esforços, porque nós temos as fontes necessárias para que isso se realize, para que esse mundo pacífico se realize, para que nós podemos ajudar uns aos outros e viver harmoniosamente. E os cientistas modernos, eles têm uma nova compreensão de que a felicidade depende da nossa paz mental. Eles alcançaram essa compreensão. E por meio dos estudos da psicologia que é encontrada nos tratados do budismo, nós temos todos os meios, de como alcançar um mundo pacífico. E hoje também os ambientalistas estão dizendo que nas próximas décadas a condição climática vai ser uma coisa desastrosa. O que nós devemos pensar aqui é que, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós devemos viver como irmãos e irmãs e promover a nossa paz interna mental. E por meio da nossa paz mental, nós devemos ampliar a nossa comunidade, a nossa família, a nossa comunidade e finalmente criar um mundo pacífico. E isso também é um outro meio que é possível alcançarmos o mundo pacífico, é imbuir esses conceitos na educação moderna. E nós devemos imbuir esse conceito
de como pacificar as emoções negativas e aumentar as emoções positivas em nosso currículo, no currículo educacional moderno. Isso são coisas objetivas e são coisas que todos nós podemos alcançarmos. Depende simplesmente do nosso esforço. E como eu disse ontem, é muito importante que nós estudemos, é muito importante que nós estudemos ou engajando no caminho, nos atos do Bodhisattva, de Shantideva. E, de novo, nós devemos pensar, então, nós devemos pensar que todos nós, seres sencientes, queremos a felicidade e não queremos os sofrimentos. E nós devemos nos esforçar para não criarmos as ações negativas que nos conduzem ao sofrimento. Então pensem na afabilidade, no amor afável e na compaixão. Nós vamos gerar a Bodhisattva convencional. Possam todos os seres ter a felicidade de suas causas, possam todos os seres ser separados dos sofrimentos de suas causas, e possam todos os seres terem equanimidade. E tendo isso como base, pensem nessas linhas e pensando nessas linhas, nós geramos a Bodhisattva, que é desejar, combinando com o pensamento que nós desejamos que os outros sejam livres dos sofrimentos. E pensem que eu vou alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. E determine que você vai fazer o mais possível das suas habilidades para levar a felicidade para todos os seres sencientes. E criar todas as condições para que todos os seres sejam livres dos sofrimentos. E que todos os seres tenham as causas da felicidade e todos os seres sejam livres das causas dos sofrimentos. Pensem que você vai se tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes dessa maneira. Tenha essa determinação que você vai se tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes, para ajudá-los a criar todas as causas da felicidade e eliminar todas as causas para dos sofrimentos. E muitos de vocês que já receberam a iniciação de Avalokitesvara de mim, imagine que você se transforma em Avalokitesvara. E essa mente, você imagine que essa mente que deseja alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes, se transforma em um disco de lua no seu coração, você visualizado como Avalokitesvara. E agora são as instruções para a vaziedade.
Sua santidade restou, verso 34, 35, 36 e 37 do Entrando no Caminho do Meio de Avalokitesvara, de Chandrakirti. Isso são as instruções para você realizar a vasidade. Você imagina que as coisas não existem como elas nos aparecem e que as coisas existem como por mera designação, mas elas não são vazias de existência intrínsecas. Elas não existem por elas mesmas. Porque quando você vê um objeto externo e você investiga investiga profundamente esse objeto externo, você não encontrará nada sólido. Mas as coisas externas existem porque eles nos afetam. Mas aquilo que você tem que compreender é que as coisas não existem de uma maneira última, ou em uma maneira última são vazios de existência inerente. Porque por exemplo, você tem um senso, uma noção do eu, mas quando você analisa esses eu, você não pode encontrar aquilo que você pode se chamar de eu. Por exemplo, como o verso de Nagarjuna nos diz, que, por exemplo, esses 5 agregados que você possui, não é você, mas você não é esses 5 agregados, nem esses 5 agregados são você. Você como eu não existe separado desses agregados, nesses agregados separados, os agregados não são você não são esses agregados. Você não está nos agregados e sem esses agregados você não existe. Esses agregados não estão misturados, você não está misturado com os agregados, assim como o fogo e o combustível. Então, quando você procura dentro desses agregados, se você ou eu existe, então você não encontrará nada nos agregados que é chamado do eu. Mas você existe. E o mestre Chandrakirti também ele disse, os fenômenos e os seres existem, mas eles só existem por convencionalmente, eles não existem de uma maneira última. Nem os fenômenos, nem os seres, eles existem como eles se manifestam. Então pensem nessas linhas. Quem sou eu? Quem sou eu? Meditem um pouco quem sou eu, pensando nessas linhas. Os agregados não sou eu não sou, estão agregados. Então, esse eu sólido que você pensa que existe, depois que você analisa, você chega à conclusão que eles não existem. Então, meditem na vaziedade, rejeitando esse eu sólido que você projeta, que você tem a noção.
Então, então imagine que essa mente que compreende a vaziedade dessa maneira se transforma em um Vajra branca e ele fica em pé sobre o disco de lua, que era a Bodhicitta, no seu coração, visualizado como a Avalokitesvara. Isso é chamado a Bodhicitta última. É claro que você não alcançou a Bodhicitta última, mas você tem a firme convicção que você tem a convicção, você gera convicção que você alcançou, realizou diretamente a vaziedade. A vaziedade, que é essa vaziedade que é visualizada em forma de Vajra branca sobre o disco de lua branca. Eu acho muito útil para mim fazer essa visualização que combina a vaziedade e a Bodhicitta. Isso é muito útil para mim. E na minha vida, eu tive a sorte de encontrar muitos mestres que eles realmente combinaram a Bodhicitta e a vaziedade. E esses mestres realmente realizaram efetivamente a união desses dois. E uma vez eu relatei uma experiência que eu tive para o último tutor, de uma experiência que eu tive sobre essa união da Bodhicitta e vaziedade. E ele me olhou e falou assim, logo você realizará será um yogi do espaço. O yogi do espaço significa que é que realiza diretamente a Bodhicitta última, que é a união da vaziedade e a Bodhicitta. Então, muitos mestres que realizaram a Bodhicitta última, eles alcançaram a iluminação em uma só vida. Então, você mantenha em sua mente firmemente na sua mente que você realizou, que você tem essa realização da Bodhicitta, mesmo que você não tenha, mas mantenha essa convicção que você realizou a Bodhicitta última. E imagina que no coração do Dalai Lama também tem esse disco de lua, o Dalai Lama visualizado como Avalokitesvara, também tem um disco de lua com um Vajra e uma réplica dessa lua e o Vajra no coração do Lama, emana uma réplica que entra no seu coração e se estabiliza no disco de lua e no Vajra em seu coração. E isso estabiliza a Bodhicitta última no seu coração. E se você pode refletir cotidianamente nessa união dessas duas Bodhicitta, da Bodhicitta última no seu coração, nessa Bodhicitta no seu coração, vai ser muito útil para você. 펜더대와 말을 중원에 제네스와 딘진께서 샤페 시대 파도 딘도치 군디철아야 쇼파들레 인 얘기 간디 쉬어야 되니 미셴게 저전이 발랐다. Agora as perguntas. Então, o que vocês receberam, só recapitulando, então o que vocês receberam foi a Bodhicitta última. A pergunta é, quando as pessoas gostaria de perguntar como orar que o erro de outra pessoa sejam perdoado. Então, a sua santidade diz, quando alguém faz uma coisa errada, você tem que ter uma compaixão para ele. Mesmo que todas as pessoas não queiram sofrimento, mas eles sempre empreendem ações que
que machucam os outros, prejudicam os outros. E isso é causa dos sofrimentos para si próprio. Por exemplo, os chineses abusam, torturam os tibetanos dentro do Tibete. Então, os chineses, nesse ponto de vista, é objeto da nossa compaixão. O mestre Shantideva dizem que todos aqueles inimigos que causam sofrimento a você, que causam sofrimentos para você, eles são os seus melhores professores para você praticar a compaixão e o amor afável. E mesmo que eles querem a felicidade e não querem os sofrimentos, mas eles são ignorantes em saber distinguir quais são as causas quais são as causas da felicidade e quais são as causas dos sofrimentos. Eles se ignoram, eles não sabem quais são essas causas. Eles não sabem distinguir. A próxima pergunta é: o budismo ensina que qualquer felicidade ou sofrimento que vivenciamos é o resultado do nosso karma passado. Isso significa que não podemos determinar outros parâmetros para as nossas vidas? Ou seja, que nós devemos subir esse resultado? Todos os dores e os prazeres que nós sentimos são resultados do nosso karma. São resultados kármicos. Mas as dores e os sofrimentos que nós mas aquilo que nós devemos saber é que nossa vida não é condicionada ao karma do passado, porque os resultados kármicos do futuro dependem do que nós estamos fazendo nessa vida. É claro que você criou o karma, porque muita gente fala, o que eu estou passando é resultado do meu karma, e se acomoda nisso, mas e não faz nada para melhorar o karma do futuro. Então, quer dizer, o karma do passado é o que nós estamos enfrentando hoje é resultado do passado, mas o que nós enfrentaremos no futuro depende das nossas ações exóticas. Por exemplo, nós tibetanos, depende, o que nós tibetanos experimentamos depende do nosso karma do passado, mas não é necessário que não é dito que nós devemos no futuro experimentar karmas negativos. Isso depende do nosso esforço que nós fizermos agora. Então, nosso futuro depende das nossas ações que nós fizermos agora. Sua Santidade, por favor, explique qual é a maneira de restaurar a paz mental quando nós ficamos com raiva. Eu já disse isso. Geralmente, quando nós refletimos e nos familiarizamos com o amor afável e a compaixão, essa é a melhor maneira de lidarmos com a raiva, com a raiva no momento que ela surge. E se nós cultivamos a bodhicitta, a bodhicitta beneficia não só mesmo a você, mas beneficia os outros. Por exemplo, a respeito de mim mesmo, eu sempre pratico por causa da minha prática, ou seja, eu sempre pratico da bodhicitta, e por causa da minha prática de amor afável e compaixão, isso reflete no meu sorriso. Eu sempre tenho um rosto feliz, uma aparência feliz.
Mas, por outro lado, se você não é capaz de lidar com essa, é capaz de lidar com essa raiva e você não pratica o amor afável e a compaixão, isso não vai ser nem benéfico para você e nem benéfico para os outros. Mas se você cultiva cotidianamente esse amor afável e a compaixão, isso vai beneficiar ambos. E não só será benéfico nessa vida, mas em outras vidas, nas vidas futuras também. Então, praticar a bodhicitta é um benefício, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Então, é muito propício praticar a bodhicitta. E você terá o que quer dizer, o que significa a curto prazo? A curto prazo quer dizer que você alcança a felicidade temporária e a longo prazo significa que você alcançará a felicidade duradoura. E se você pode compreender o benefício do amor afável e compaixão e a vantagem do amor afável e a compaixão e as desvantagens de ter a raiva no seu contínuo mental, isso vai ser, se você consegue distinguir a diferença entre esses dois, isso é muito importante, porque você será capaz de você será capaz de cultivar mais o amor afável e a compaixão e as emoções positivas. E para isso eu sempre repito que para isso é muito importante você estudar o capítulo 6 e o capítulo 8 do Engajando-se nos Atos do Bodhisattva de Shantideva. E você também deve pensar que não tem motivo de prejudicar os outros instigado pela raiva, porque você quer a felicidade, mas se você prejudica os outros, você só vai criar o sofrimento para você mesmo. 다른 고모니 지원이 텐데다기 누구 때문에 주베까기 시고양다기 치텐데 또대당 멜롱난기 지신송이 Eu gostaria, Sua Santidade, eu gostaria de compreender a diferença que há entre o que quer que seja a originação interdependente é necessariamente vazio de existência intrínseca em base ao reflexo do espelho e compreender que o que quer que seja a originação independente é necessariamente vazio de existência intrínseca. O reflexo, a respeito do reflexo do respeito do rosto no espelho é a maneira grosseira de compreender a vaziedade. Mas quando você analisa, investiga os fenômenos quando eles aparecem e você chega à conclusão de que nada existe, e você, por exemplo, você pode ter a noção do eu, mas quando você investiga essa noção do eu, em que coisa esse é baseado, você chega a uma conclusão de que esse eu também não existe, assim como você o percebe. Então, essa é a maneira mais sutil da
Entre as escolas, as várias escolas budistas, eles têm vários níveis de compreensão dessa vaziedade. Por exemplo, a vaziedade, não, a escola saltântrica, a grande exposição e a somente, eles têm uma compreensão da maneira grosseira da vaziedade. Mas as escolas caminho do meio, eles têm a compreensão da maneira sutil da vaziedade. Essa é a diferença entre essas escolas. Porque a escola caminho do meio dizem que as coisas são meramente designadas pela nossa mente, mas elas não existem assim como elas nos aparecem. E você tem que você também tem que entender. É muito importante você compreender os níveis sutis de como todas as escolas descrevem essa vaziedade ou a originação interdependente. O melhor texto para compreender a ausência de uma entidade intrínseca dos fenômenos do indivíduo os escritos de Lama Tsongkhapa, os escritos de Lama Tsongkhapa, principalmente o tratado escrito Iluminando a Intenção. E também tem outros escritos também, tipo de Nagarjuna, Chandrakirti também, que falam muito da ausência de uma entidade intrínseca, seja dos fenômenos, seja do indivíduo. E principalmente os 4 versos que eu sempre repito, o verso 34, 35, 36 e 37, do Entrando do Caminho do Meio, de Chandrakirti, explica profundamente a ausência de entidade intrínseca. Essa ausência de entidade intrínseca como é vista no Caminho do Meio. Sobre como evitar os dois extremos do nihilismo e do eternalismo. Isso é muito importante compreender também. Porque a compreensão onde diz que esses discos, a compreensão da vaziedade é muito importante para dissipar o extremo do nihilismo e do eternalismo. Quando você entende que as coisas surgem interdependentemente, você será capaz de rejeitar a existência sólida de como as coisas nos aparecem. E quando você é capaz de rejeitar essa existência sólida, você compreende a vaziedade. Então, a fim de ganhar ter uma compreensão vasta sobre essa vaziedade, você tem que acumular muitos méritos para isso. Por exemplo, eu acho que eu acumulei muitos méritos em vidas passadas, porque nesse estado que eu estou agora, eu espero de alcançar o caminho da cessação. E mas isso não acontece, não me aconteceu por eu estar relaxado sem pensar em nada, mas isso aconteceu por pensar, refletir continuamente e trabalhar para entender isso.
Olha, Qual a diferença entre a mente da compaixão e a bodhisattva? Como devemos cultivar, já que cultura chade yore. como devemos cultivar a meditação desses dois fatores? A grande compaixão é muito importante porque ela é a fonte da bodhisattva no nosso contínuo mental. 다 되네 닝도 도스래 윤도 E a compaixão, essa bodhisattva, para impulsionar mais essa bodhisattva, é a determinação que você vai alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. Mas, em primeiro lugar, isso é a bodhisattva que surge, é a bodhisattva de aspiração. Quando você gera, como você fala, eu vou realmente agora, a partir de agora, eu realmente vou trabalhar efetivamente para os seres, para liberar todos os seres sencientes. Esse é a bodhisattva de engajamento, ou a bodhisattva efetiva. E você engaja nesses... Mas para alcançar essa bodhisattva última, essa bodhisattva de engajamento, é muito importante ser combinada com a vaziedade, porque isso E isso é muito importante porque com a visão da vaziedade você compreenderá realmente porque os seres estão sofrendo. E por causa dessa... porque você compreende que os seres estão sofrendo, você continua o seu caminho para a iluminação e aprimora mais a sua bodhisattva imbuída pela visão da vaziedade. A terminologia no Tibete é Chanchub Sem Cham, significa purificar o seu contínuo mental de todas suas contaminações mentais, que os obscurecimentos cognitivos. E quando você purifica esses obscurecimentos cognitivos, você desenvolve todas as qualidades positivas que o Buda tem que o Buda é imbuído. Então, Então, o seu objetivo, a iluminação é um estado onde você é livre de todos os tipos de obscurecimentos e você tem todas as qualificações, todas as positividades. Então, a bodhisattva não é só o desejo de você ajudar os seres, querer liberar os seres sencientes, mas o objetivo da bodhisattva, a bodhisattva última é engajar no benefício dos seres. Você tem que combinar isso com a vaziedade. Sua Santidade, possa sublime e preciosamente da iluminação brotar onde ainda não brotou. Nós temos duas linhagens da bodhisattva, a linhagem extensiva e a linhagem da conduta. Como a linhagem da conduta, você pode desenvolver a bodhisattva seguindo os 7 pontos. Mas a melhor bodhisattva é a bodhisattva de escambiar-se você com os outros. É igualar-se a si mesmo com os outros.
소수된다 삼담이네. 자주고 쓰면 삼담나. E para igualar você mesmo com os outros, o melhor método para isso é você estudar o capítulo 8 de Shantideva. 근데 랑신데 저도 저주스는 기가 있어야 다디. 네. Então, alcançar o seu próprio benefício e os outros, 생겨 전다이네 자주고 쓴 누구도 사배파네 인구 리베드네 다 자주고 쓴 가서 그게 밀음 순절이야 자주고 쓴 것도 냐면시 용토야 에 쳔디다. Se você cultiva profundamente a Bodhisattva no seu contínuo mental, você não só realizará o seu próprio benefício, mas você fará o benefício também dos outros. E quando essa Bodhisattva está realmente imbuída no seu contínuo mental, isso aparecerá até nos seus sonhos. Quando isso acontece, essa Bodhisattva acompanhará você não só nessa vida, mas em outras vidas, em outras vidas futuras. Essa Bodhisattva possa a sublime e preciosa mente da Bodhisattva, da iluminação, brotar e ainda não brotou, e onde já brotou, possa não desvanecer, sim crescer, expandir infinitamente. Como Mas para cultivar essa Bodhisattva, você tem que seguir os métodos e tem essa linhagem de igualar a si mesmo com os outros, porque a raiz de toda felicidade é cuidar mais dos outros, e a raiz de todos os sofrimentos é pensar só sobre si mesmo. Quando nós permanecemos uma pessoas autocentristas, egoístas, isso só nos traz sofrimentos. Por isso que Shantideva no seu escrito disse cavalgando no cavalo da Bodhisattva, que elimina todas as angústias e prossegue de felicidade a felicidade. Como alguém inteligente poderia sentir-se descorajada? Isso mostra o quanto que é importante, o quanto é importante praticarmos a Bodhisattva. Para cultivar a Bodhisattva, você tem que estudar o texto de Shantideva, e para cultivar a visão da vaziedade, você tem que estudar os escritos de Chandrakirti e Nagarjuna e outros mestres. E você tem que procurar, não é só você ler esses textos, mas você também tem que procurar as pessoas que sabem profundamente sobre isso para poder te esclarecer os pontos difíceis. E você também não é importante você só ouvir isso uma vez, mas você ouvir sobre a Bodhisattva e sobre a vaziedade repetidamente. E nesse ponto você tem que, como eu sempre disse, você tem que ouvir esses ensinamentos repetidamente, refletir sobre esses ensinamentos repetidamente e meditar sobre isso e aplicar isso na sua vida. Sem fazer isso, é impossível compreender a Bodhisattva e a vaziedade. A próxima pergunta é: o que devemos fazer quando ficamos deprimidos, e qual é a melhor prática para alguém propenso a cair em depressão? É claro, como eu disse, você tem que praticar a Bodhisattva, mas se você
Mas se você tem algum problema e você tem depressão e mantém-se deprimido, e se você continua deprimido, isso não vai te ajudar em nenhuma parte, não vai te levar a nenhuma parte. Porque as pessoas com uma mente depressiva, elas se tornam uma pessoa com uma mente limitada. E isso não é conduzível nem para você mesmo, nem para os outros. A depressão vem de uma mente autocentrada que pensa sobre você mesmo, no que está acontecendo com você mesmo. Mas se você expande essa mente, pensa nos outros sencientes, na condição dos outros sencientes, isto abre a sua mente, expande a sua mente. E se você pode, principalmente, praticar a bodhicitta, escambiando você mesmo com os outros, isso será muito benéfico para diminuir essa tendência à depressão. A próxima pergunta é... Nini ring shenje lopru sor sobo gyube shen tenye chen tizo ma nam gyu Sua Santidade, a voz de agradecimento. Sua Santidade, o Senhor é o Rei dos Vitoriosos, o Rei dos Vitoriosos, o refúgio, o protetor inigualável de todos os seres sencientes, onisciente, dotado de uma vasta visão de conhecimento. Nós, o Comitê Organizador dos Ensinamentos, gostaríamos de agradecer-lhe por ter aceitado a nossa humilde solicitação e ter consentido em nos dar esses 2 dias de ensinamento. Gostaria de lhe agradecer por esses preciosos ensinamentos sobre o destino e realidade de Dzongkhapa aos jovens tibetanos como audiência principal, assim como as dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo que acompanharam devido ao interesse aos seus ensinamentos. Não apenas isso, mas nossa imensa gratidão por todos os incríveis ensinamentos e palestra pública que você tem dado nas últimas décadas. Agradeço a todo o comitê organizativo do Departamento Audiovisual e a todos os tradutores e intérpretes em 14 idiomas. Gostaríamos de agradecer a todos os chefes das diferentes escolas, e professores de filosofias e assim por diante. Por favor, vos suplicamos, carregue conosco todos os seus súditos e discípulos sobre o seu destiloso cuidado e orientação ao longo das nossas vidas sucessivas até chegarmos à iluminação suprema. Sua Santidade disse, como eu disse antes, o mais importante é que vocês continuem a estudar profundamente todos esses textos, esses tratados que nós temos em nossa língua, e não só é importante, não é só importante estudarmos ou lermos esses textos, mas devemos compreender profundamente e integrar esses ensinamentos em todos nós, integrar esses ensinamentos dentro de você mesmo. E eu digo para todos vocês, homens e mulheres, os ensinamentos budistas não é uma coisa de fé, mas é uma coisa, não diz respeito de fé, diz respeito a você estudar e integrar esses ensinamentos e praticar profundamente esses ensinamentos em sua vida. E esses ensinamentos não devem ser confinados só a monges e monjas ou às instituições monásticas, mas esses ensinamentos de Buda devem ser espalhados para todos os homens e mulheres e leigos e assim por diante. E vocês têm que fazer grupos de estudo e estudar entre vocês de uma maneira correta, de uma maneira compreensiva. Isso é muito benéfico, será muito benéfico para todos. E vocês têm que combinar esses...